Queridos, boa tarde. A gente está estudando o livro Jesus na Atualidade, da Joana de Ângeles. Atualidade já de algum tempo, então a gente tem tido encontros, né, com esses temas que ela aborda aqui no dia a dia, e vamos consolidando essa relação de muita proximidade, de muita presença de Joana de Ângeles na nossa vida, na atualidade, no dia a dia, daqui para frente, por muito tempo, né? A gente está falando aqui de Jesus e alegria, foi o capítulo que caiu para mim, não sei porquê, sou uma pessoa tão circunspecta. A gente está refletindo aqui com Joana de Ângeles uma situação que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, né, com o método de autocura, que a gente teve a alegria de compartilhar aqui num curso de verão, né? Ainda vai ter a última quinta-feira, né? A gente tem trabalhado aqui a ideia de que a alegria e tristeza não é uma coisa que depende dos acontecimentos externos, única e exclusivamente. A tristeza, ela é natural, ela é comum às pessoas, a todos nós, naqueles momentos em que acontecem as dores, as perdas, o medo, a frustração e até situações mais graves. Essas situações não nos obrigam a ficar tristes o tempo todo. É natural que, ao ter uma situação adversa, a gente sinta tristeza, mas permanecer num estado de tristeza o tempo todo é escolha. E é uma escolha adoecida, que leva a complicações ainda maiores. Então, a gente estuda um pouquinho do amadurecimento psicológico da criança, né, desde que a gente nasce, e vai começando a resgatar esse processo de como nós chegamos a ser o que somos hoje, né, como nos encontramos hoje, e vamos ver que, a partir de um certo momento, a criança tem a impressão de que tudo o que existe, existe para atendê-la, para atender às suas necessidades. Tem esse momento, né? Ela chora, aparece o leite, né? Ela chora, aparece o colo. Ela ri, todo mundo ri, né? Então, ela fica com essa ideia de que tudo o que existe, existe para ela, por ela, em função dela. A partir de um certo ponto, a gente começa a sofrer o quê? Frustração. Você começa a ter frustração, porque, na verdade, não é isso que acontece. O mundo não existe para atender às nossas expectativas, nem às nossas necessidades, nem aos nossos desejos, nem às nossas vontades. Todos os psicólogos já estão, não vou dizer carecas, né, porque tem gente com cabelo ainda, né, se esforçando para denunciar uma doença muito do nosso tempo, na qual se procura impedir que a criança vivencie frustração. Como se qualquer frustração fosse algo intolerável, fosse uma dor insuportável. Então, todos temos que estar felizes, alegres, satisfeitos o tempo todo. Essa é uma visão de mundo infantil, assim, né, do tempo quase que do bebê. Então, a gente, quando era criança, as pessoas da minha geração, felizmente, né, encontraram uma estrutura familiar que não tinha nenhum constrangimento de colocar a frustração diante de nós, se era necessário. Então, eu quero isso, não pode. Eu quero fazer tal coisa, agora não. Eu quero aquele objeto, não posso pagar. Era uma coisa tão natural que eu nunca pensei que um dia eu ia achar isso uma coisa extraordinária.
até começar a conversar com pessoas, né, que têm problemas, estão vivendo problemas seríssimos na convivência familiar, porque se sentem culpadas se os outros experimentam qualquer frustração. Se sentem culpadas se não podem dar para o filho. Agora eu soube que vai sair um celular, ou já saiu, né, que é dobrável. Né? Ouvi lá a reportagem, a pessoa dizendo que vai custar R$13 mil. Eu me lembro perfeitamente de quando eu era adolescente, eu usava muito esse discurso. Só eu que não tenho. É mentira. Só eu que não vou. É mentira. Mas a gente está vendo que as pessoas ficam muito abaladas com isso. Meu filho não pode ser o único que não tem. Meu filho não pode ser o único que não vai. Nós precisamos aprender a receber as frustrações da maneira pedagógica como elas acontecem na nossa vida. Nós precisamos aprender a viver principalmente com objetivos pessoais. Isso não é egoísmo, isso é autonomia. Egoísmo é uma coisa que eu quero para mim que vai fazer mal para alguém. Agora, aquilo que eu quero para mim não vai fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, eu vou poder devolver para a sociedade muito do investimento que foi feito na minha formação. Eu vou poder devolver para a vida esse investimento que é feito todos os dias para me manter vivo. E o que acontece é que, por não saber lidar com a frustração, as pessoas afundam em tristeza. Afundam em tristeza. Não precisa afundar em tristeza. A gente não pretende que a gente... Leon Denis fala isso quando estuda a revelação pela dor. A gente não está dizendo para você procurar dor. Mas, se ela está na tua vida, é para você aprender algo. Enquanto você não aprendeu tudo, enquanto você não está dominando aquela situação, por que não neutralizar os efeitos tóxicos? Joana de Ângeles chama tristeza de morbo. Então, o que é morbo, né? É o vírus coronavírus. Então, se eu chegar para você e disser, olha, você pode hospedar na sua casa um chinês que chegou agora com coronavírus? Você vai dizer, Deus me livre, de jeito nenhum. Então, a gente precisa encarar o cultivo de emoções negativas, e a tristeza é uma delas, negativas no sentido de que não trazem saúde, não trazem bem-estar, devem trazer o quê? Estímulo. Então, aonde você põe a dor na sua vida? Você põe a dor da sua vida na sua frente e fica olhando para ela todo dia, anoitece, acorda, sonha, fala, vive segundo essa dor que está na sua frente? Se é isso, você pega essa dor e põe atrás para te empurrar. Olha só, essa situação que eu estou agora aqui não está nada legal, eu quero sair daqui. Como é que sai? E nesse capítulo em específico, a Joana nos propõe o cultivo da alegria, mesmo nos momentos de tristeza, porque não há nada que me obrigue a ficar triste o tempo todo. Agora, se eu não aprendi a lidar com frustração, a hora é essa. Em algum momento eu vou ter que amadurecer. Em algum momento eu vou ter que processar o meu crescimento psicológico, porque o crescimento psicológico só acontece em função do meu trabalho. O corpo não, né? O corpo vai processando o seu amadurecimento até a revelia, né? Eu não estou nem querendo que ele amadureça tanto, mas ele vai. Ele vai. E se eu não levar o espírito na direção do crescimento, não usar cada momento da existência, cada idade da vida para esse aprendizado, eu vou adoecer. Eu vou adoecer. Não é castigo, eu vou adoecer para que, se aquele pacote de situações que estava na minha vida não foi o suficiente para que eu reagisse, a situação vai complicar, porque eu vou ter que reagir. Em algum momento eu vou ter que reagir, mesmo fazendo parte daquele pessoal que deixa tudo para outra encarnação. Não é uma boa escolha, né? Por quê? Porque
Se você, no pacote de dificuldades que você teve nessa existência, não se movimentou, pode ter certeza que o próximo pacote não será igual a esse. Porque o que você está dizendo? Esse pacote de situações é bem ruim, é bem desagradável, mas eu prefiro não me mexer. Você está pedindo um pacote de situações mais complicado, mais difícil, mais provocador, porque você está num processo de evolução infinita, você está numa ascensão. Não é? Você vem de Deus e vai para Deus, nessa espiral ascendente. Então, você não vai poder ficar parado para sempre. Você pode parar por um tempo, mas vai ter que andar. Então, como é que a gente cultiva alegria se está triste, se está num momento de tristeza? E vamos entender uma coisa, né? Se eu já estou cultivando tristeza há muito tempo, eu já posso ter adoecido. Eu já posso estar com uma depressão. Não quero dizer que quem está com depressão tem culpa, pelo amor de Deus, né? Quero dizer que nós somos responsáveis. Responsáveis por manter a saúde do corpo, todo mundo já está conhecendo muito bem o que é bom para comer, que tem que beber água, que tem que fazer exercício, todo mundo está sabendo isso, né? E com a saúde psíquica, qual é o investimento que eu faço? Então, a gente está vendo também um processo de fuga do sofrimento através de anestésicos, através de alternativas de fuga, de escape, que não resolvem a dor. A tristeza continua lá. E quando você sai daquele momento, não é, de escape, seja pelo álcool, seja pela medicação, pelo amor de Deus, não me suspendam medicação, tá? Se você melhorar, o seu médico vai ver que pode diminuir sua medicação, né? Mas por medicações usadas muitas vezes por conta própria, de forma irregular, de forma inadequada, de álcool, de drogas, de compras, de comida, de maledicência, de dormir demais, de ver maratona de série. Gente, com que cara que você vai chegar no plano espiritual e falar, não é, que você ocupou um fim de semana vendo uma minissérie, que não é mais mini, agora já é maxi-série, né? Série, não é? De uma situação fantasiosa, numa situação, não é, totalmente fora da realidade. Você ficou ali, acaba um, você quer saber como é que continua, você vê o outro, quer saber como é que continua, e ver o outro, quer saber como continua. Por quê? Porque você não quer voltar para a sua vida. Você não quer voltar para a sua aventura pessoal. Você é o herói da sua aventura pessoal. Não é? O Jung resgatou aí esse arquétipo, né? O arquétipo do herói. Nós somos o herói da nossa aventura. Então, você imagina se esses heróis todos aí, né? Vou usar a Harry Potter, né? Imagina se chega lá o convite para ele ir para a escola de Hogwarts. Não posso não, estou cansado. Esse negócio é muito esquisito, eu vou ficar por aqui. Faço o café da manhã do meu tio, varro a casa, apanho do meu primo, mas isso aqui eu já conheço. Então, esse herói que está em nós e que tem uma jornada heróica a realizar para poder cumprir, né, aquilo também que o Jung falou, porque a gente sabe que ele foi dos professores de Joana de Ângeles, né, para completar esse processo de individuação. O que individuação? Se tornar quem você é. Acabar com seus conflitos, né? Indivíduo quer dizer sem conflito, acabar com seus conflitos, e a gente, quando está diante da nossa jornada, quando está diante da nossa convocação para a jornada heróica, a gente se assusta, a gente desanima, a gente para e foge. Eu assisti o filme do oh, meu Deus, vocês vão me perdoar, mas eu estou velha e eles me chamam ainda assim. Não é minha culpa. Rocketman, me dá uma cola aí, vai.
do piano? Hã? Elton John, isso, Elton John. Elton John, né, tem o filme lá que é uma visão psicanalítica da vida dele, né? O filme se processa numa sessão de terapia, algumas sessões de terapia. E a gente vê o quê? Não é? Que ele chega na primeira sessão falando isso. Sou dependente de drogas, de álcool, de compras, de sexo, de comida e de mais alguma, se existir. O que é isso senão uma grande fuga de si mesmo? Então, eu posso não estar tão doente quanto ele, mas se eu estou ficando triste, durmo triste, acordo triste, é bom que a gente pense nessa situação como uma coisa muito perigosa e muito nociva para a saúde. Morbo, a palavra Joana é bem veemente, né? Morbo. Porque o vício da tristeza leva ao adoecimento. Então, assim, como é que eu vou me alegrar com a minha vida, né, se eu não estou vendo nada de interessante? Nessa mensagem, ela fala claramente que a gente precisa se tornar o psicoterapeuta de nós mesmos. Então, se alguém tinha alguma dúvida de que tem que processar a autocura, aqui a situação está plenamente endossada por Joana de Ângeles. Então eu posso economizar o dinheiro da terapia. Não, ainda é cedo. Mesma coisa do psiquiatra, né? Se você começar a melhorar, administrar a sua vida, legal, fica bem, o psicólogo vai te mandar sair de 15 em 15, depois uma vez por mês, depois ele te libera, né? Então, assim, ser o psicoterapeuta de si mesmo. Então, o que o psicoterapeuta faz? Não é? A princípio, ele precisa te ouvir. Te ouvir com atenção. Não só ouvir as palavras, ouvir as emoções que você manifesta pela voz, pela postura, pela forma como se veste, pelas notícias que você dá dos seus relacionamentos. E a gente para se ouvir. Então, para ser um psicoterapeuta de si mesmo, a gente precisa desenvolver essa postura de se ouvir. Então, assim, eu estou triste porque aconteceu tal coisa. Realmente é uma coisa muito triste. Mas o que em você responde por tanta tristeza? O que em você responde por tanta frustração? O que em você responde por tanta vontade de desistência, de abandono, de revolta? Então, a gente precisa, como bom psicoterapeuta, começar a aprender a se ouvir. Eu gosto muito da imagem do astronauta que tem que sair da nave-mãe para consertar, para fazer alguns consertos, ele tem que sair, né? Então, às vezes, a gente precisa sair da nave-mãe, quer dizer, daquele turvelinho das nossas ideias e emoções, olhar para lá e ver o que eu estou fazendo aí, por que eu estou assim, o que eu estou pensando. Uma vez a gente se ouvindo com atenção, a gente vai poder se propor algumas tarefas, alguns exercícios, como um psicoterapeuta faz, né? Então, a Joana propõe momentos de beleza. Porque eu estou triste, a beleza deixou de existir? Não, certamente que não, né? Tem a beleza da natureza, tem a beleza da arte. Então, não é porque eu estou triste, não é, que a música de Beethoven perdeu a graça. Não é porque eu estou triste, né, que os quadros que tenham me encantado ao longo da vida não têm mais valor nenhum. Não é porque eu estou triste que o mar não está ali dando seus espetáculos, né? O pôr do sol continua lá, as plantas, os animais, os pássaros. Quando eu estou bem, estou alegre, claro que eu vejo isso tudo muito mais colorido e muito mais interessante. Mas mesmo estando triste, eu preciso fazer isso. Como o quê? Como uma tarefa. Como aquelas que o psicoterapeuta dá para você. Todas facinhas, né? Então, assim, qual é a tarefa para quem tem uma fobia? Enfrenta, dessensibilizar. Então, se você tem fobia de elevador, só vai melhorar quando se obrigar a andar de elevador.
Você pode chamar alguém, pode pedir o terapeuta para ir com você, pode segurar na mão de Deus, mas enquanto você não andar de elevador, você não vai perder a fobia de elevador. E, afinal de contas, né, todas as fobias são uma forma disfarçada, né, do medo da morte. Então, como eu sei que não posso controlar a morte, eu controlo entrar em elevador. Porque eu tenho aquela ilusão de que se eu não entrar em elevador, não vou morrer. Aí subo 10 andares de escada, meu coração não está preparado. É uma ilusão, é uma ilusão. É preciso que a gente se exponha, né, àquilo que tem medo. Então, é preciso que eu me exponha aos momentos de beleza. Se você for ver um concerto, né, por um artista de muito talento, se você for assistir a um espetáculo de um grande artista, se você for ver uma exposição de arte, se você for olhar ali, sentar ali no banquinho da praia, pode ser que você não fique tão emocionado como quem está num bom momento, mas você vai estar o quê? Vai estar abrindo espaços para sentir alegria e fazer enfraquecer aquela tristeza. Então, como é que eu vou trazer momentos de alegria através da beleza para a minha vida? Quem está fazendo autocura já sabe, né? Tenho que ter uma papeleta. Né? A papeleta do Casa Dor. Essa semana apresentei para eles, né? Então, assim, você interna num hospital bom, né? Tem horário do remédio certinho, tem alimentação ideal para o seu caso, tem exercício físico, se você tiver que fazer, está tudo lá, né? Agora, vai para o Casador, é uma bagunça, toma remédio a hora que lembra, come qualquer coisa que for mais fácil, né? Então, assim, lazer é terapia, mas lazer de qualidade. Então, o lazer de qualidade vai te dar uma pequena dose de alegria, dependendo do quão afundado na tristeza você estiver, dependendo do quão impactante aquele acontecimento foi na sua vida. Pequenas doses de alegria, pequenas. Passar na praia, cuidar das plantas, brincar com o cachorrinho, brincar com criança, só brincar, cuidar não. Né? Começou a espernear, prega para a mãe. Meu filho mora em São Paulo e eu fui um fim de semana para a casa dele. E as meninas iam ter uma apresentação de balé, aí eu fui, né? Aí ele foi trabalhar no sábado e ele falou para mim: tem problema, mamãe, você ficar com ela? Eu disse: problema nenhum, imagina. Eu criei 2 com 20 anos e um temporão com quase 40, mole, né? Aí elas me pintaram toda, pintaram minha unha, pintaram meu pé, fizeram maquiagem, fizeram tudo. De repente começaram a implicar comigo. Né? Aí eu me distraí, a menina subiu, foi lá em cima, rabiscou a perna toda de canetinha, ia dançar balé. Ai, meu Deus, canetinha. Aí fiquei desesperada, botei a menina no chuveiro, estou lá lavando a canetinha da perna, quando eu desço, a outra tinha pego uma caixa de bombom na despensa, tá vendo que os papelzinhos tudo em volta assim, né? O pai só deixa comer um, e ela com aquilo tudo espalhado. Aí eu falei: olha só, liguei para ele, não estou conseguindo. Aí, quando elas viram que eu estava falando delas, elas pegaram no telefone: papai, olha só, a vovó Luzia pintou a casa toda de canetinha. Aí, estava bom, estava bem terapêutico, de repente não ficou mais. Então, assim, momentos de alegria, você tem que programar para você, porque só você conhece os seus gostos, o que te toca mais, o seu horário livre, o lugar onde você mora, a sua disponibilidade, mas o importante é que não importa o tamanho da tristeza, você tem que programar momentos de alegria, porque ficar no quarto com a cortina fechada, embaixo da colcha, tomando um monte de remédio, ou então comendo um monte de açúcar,
só vai fazer você afundar cada vez mais, né? E dá para fazer. Mortais comuns como eu já aplicam isso e outras tantas pessoas, dá para fazer. Gratidão. Gratidão é um sentimento que está aí muito estudado também pela neurociência, né, vendo as áreas do cérebro que são ativadas, e chegaram a uma conclusão espetacular. Não dá para sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Quando você treina a gratidão, todo o cérebro se ocupa da gratidão, não sobra ninguém para se ocupar da tristeza, da infelicidade. São emoções incompatíveis. Então, mas eu estou aqui com essa tristeza toda, vivendo essa dor toda, eu vou agradecer o quê? Né? Então, para quem está muito tempo distante do exercício da gratidão, pode ser bem difícil descobrir o que tem para agradecer. Mas a gente tem uma mestra, né, que é a dor, e ela vem nos ensinando ao longo da vida. É uma grande coisa poder andar para onde quer ir? Não é? Só quem já ficou sem poder andar para onde quer ir é que sabe como é bom. É bom poder tomar um banho de chuveiro de cabeça e tudo? Em total privacidade? Só quem precisou tomar banho de leito é que sabe como é bom, né? Respirar. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha muito nariz entupido, né? Precisei operar adenoide. E eu me lembro que, né, ficava com o nariz entupido, não tinha remédio bom naquele tempo, né? Que negócio, nariz entupido. Nossa, como é bom você ter as vias aéreas livres e poder inspirar profundamente, expirar adequadamente, manter seu corpo oxigenado, sem angústia respiratória, sem falta de oxigenação. Então, assim, começa a dar um inventário do que você tem. Apesar da tristeza, você tem algum amigo, alguma amiga, algum ente querido? Você tem, já vou te dar uma coisa para você agradecer em qualquer momento. Você tem uma casa espírita séria, onde você tem um atendimento fraterno, tem um ouvido equilibrado para te ouvir, mais ou menos, mas bem melhor do que outros por aí, né? Temos os livros. Então, assim, quem nunca frequentou uma escola de psicologia, lê um livro da série psicológica de Joana de Ângeles, fica sabendo de um monte de coisa, fica informado de uma série de fenômenos que acontecem consigo mesmo e que nunca saberiam. Né? Então, temos os livros para agradecer, temos o médium Divaldo Pereira Franco, a nossa dívida com o Divaldo. Gente, sei lá quando é que a gente vai pagar. É bom começar desde agora, agradece o Divaldo. Né? Porque se a gente lida com Joana a uma certa distância e a gente já sente que ela é assim, imagina ele que lida com ela o dia inteiro, né? Diretamente. Uma vez era meu aniversário, acho que eu até contei isso aqui na aula, era meu aniversário, e aí lá em casa ninguém estava falando comigo. Passou o dia, ninguém falou comigo, e eu estava muito triste. Aí vieram meus vizinhos, que eu tinha lá uns vizinhos que eram espíritas, e a gente fazia o culto no lar cada dia na casa de um, né? Aí eles vieram pela rua, cantando parabéns, trazendo bolo. Nossa, que legal, eles entraram. Ninguém da minha casa desceu para cantar parabéns com os vizinhos. Quando eles saíram, gente, me deu uma pena de mim, mas uma pena de mim que eu sentei na poltrona para chorar aquele choro gostoso, sabe? Uma pena de mim. Eu só escutei aquilo assim, não te permitas autopiedade. Não sou médium audiente, não. Não sei por que veio, mas veio assim. Depois eu fui encontrar essa frase no livro de Joana. Não te permitas autopiedade. Por quê? Porque a autopiedade também é mórbida. A autopiedade é indigno de um herdeiro de Deus. A autopiedade é indigno de uma criação divina cheia de recursos. Autopiedade de quê? Por quê? Né? Mas a gente tem o vício, né, de chorar pela autopiedade. Tadinho de mim, puxa vida,
não sei o quê. Aquele chorinho gostoso, né? Né? É bom, mas adoece. É bom, mas adoece. Então, não cultiva isso, né? Cultiva o quê? Gratidão. Gratidão que a minha família está zangada, mas está dentro de casa, com saúde. Entendeu? Na mesma hora você muda o jogo. Na mesma hora você sai de um lugar de doença para um lugar de saúde. E dá para fazer isso em qualquer situação? Dá. A gente usa no método de autocura uma sequência, né, de pensamentos que eu aprendi com o Mileco, que tinha um programa na Rádio de Janeiro, e ele fazia essa mentalização que ele aprendeu com o professor Hermógenes, que aprendeu com o Sai Baba, não é, que é: entrego, aceito, confio e agradeço. Então, assim, durante um bom tempo, eu entendi perfeitamente o entrego, aceito e confio. Mas o agradeço eu ficava meio bolada, né? Aí eu comecei a ver umas situações incríveis, né? Nós tivemos lá no nosso grupo uma médica que contraiu AIDS do marido, o marido desencarnou e ela estava terminal praticamente, estava com 30 e poucos quilos, e ela resolveu que não ia morrer, não. Gente, olha o nosso tamanho. O nosso tamanho. Mas resolveu mesmo. Ela não ficou, não quero morrer. Não, ela resolveu que não ia morrer, não. E aí ela começou todo um processo de autocura, de potencialização. Naquele tempo não tinha essa medicação tão eficiente como tem agora, não, né? E, enfim, se recuperou, terminou a pesquisa que ela estava fazendo sobre hormônios de crescimento, foi à Alemanha apresentar esse trabalho num congresso e chegou lá no Autocura. E ela falou, aquilo foi para mim, ela falou com todas as palavras assim: eu agradeço a Deus ter tido AIDS, porque eu não sabia que eu tinha essa força. Não sabia. Então, nem que seja para nos apresentar a nós mesmos, nós precisamos agradecer pelo sofrimento, porque sem ele a gente continua achando que é fraquinho, que não dá conta, não é capaz, ai meu Deus, se apavora. Eu conheço muito bem isso, né? Porque foi mais ou menos o caminho que eu segui. De ficar assustada, de ficar com medo, de ficar insegura, e depois, quando você passa, você diz: caramba, dá para agradecer? Dá, porque sem aquilo você nunca ia saber, né? A outra coisa que ela fala, que dá momentos de alegria, é a amizade. Agora, a amizade, ela precisa ser cultivada no âmbito da amizade. Vou explicar já já. Peraí. A pessoa, quando está triste, ela pega aqueles mais próximos para derramar essa tristeza em cima da pessoa. Para reclamar, para chorar, para pedir um socorro que a outra pessoa não pode dar, porque ninguém pode... a pessoa pode te ajudar a carregar a sua cruz, mas não pode carregar a sua cruz por você. E aí o que acontece? Como a gente está encarnado num mundo de espíritos imperfeitos, imperfeito quer dizer o quê? Predomina o orgulho e egoísmo, né? Estão lembrados? Né? E a gente fica esperando encontrar almas angélicas, não tem, né? São egoístas e orgulhosos como nós. Quando eles começam a perceber que todo contato que fazem com você saem pesados, saem se sentindo mal, saem angustiados, eles começam a te evitar. E aí você pega essa tristeza e soma com a que você já tinha. O mundo é assim. Na hora que você precisa, some todo mundo. Como se você já não viesse fugindo, né, há muito tempo. Então, assim, amizade é para você conversar sobre os temas que te interessam, ou que interessam a pessoa. Amizade é para sair para um lugar legal, tomar um cafezinho. Amizade é para ir a um cinema. Amizade é para fazer um estudo junto. Então, tem tanta coisa que a amizade pode nos oferecer em termos de alegria que não vou ficar falando aqui o dia inteiro, não vou esgotar. Como é bom ter amigos, ter amigas,
Porque os amigos e as amigas, muitas vezes, são a parentela espiritual, né? São aqueles que a gente escolhe para conviver. Ao passo que a parentela familiar, muitas vezes, fomos atraídos para esses grupos por necessidades de ambas as partes, e nem sempre é uma convivência tão harmônica. São pessoas com outros interesses, com outras visões de mundo. E o relacionamento familiar tem outras lições para ensinar. Mas na amizade, a gente pode se soltar, a gente pode descansar. Quando eu estava operada, estava muita dor no corpo, né? Você fica muito tempo na cama, dói tudo, né? E uma amiga foi me visitar e eu até queria dizer para ela não ir, sabe, que eu não estava afim de ver ninguém, mas ela foi. Ela foi e aí ela sentou na beira da cama, viu que eu estava muito cansada, com aquela dor, com aquele incômodo, ela começou a fazer massagem no meu pé. Eu dormi e nem vi a criatura ir embora. Entendeu? Isso é amigo, gente. Isso é amigo. Uma outra, assim, eu estava internada, né, depois da operação, não fiquei muito bem, estava com visita proibida. Chegou uma amiga lá para me visitar e não pôde subir para me visitar. E aí ela me mandou um bilhetinho. Confia, e uma palavra que eu não posso falar na casa espírita. Confia. Aquele papelzinho, eu guardei aquele papelzinho um tempão, né? Isso é amizade. Então, assim, a pessoa nem subiu para falar comigo, a pessoa nem perdeu tempo, ou ganhou tempo ali naquela visita, ela só mandou um papelzinho. Mas um papelzinho carregado desse sentimento tão bonito que é a amizade. Então, a gente no Autocura recomenda às pessoas fazer uma lista de amigo por especialidade. Amigo para ir a médico, não é qualquer um. Tem uns que têm mais medo que você. Aí fala assim, fica tranquila, amiga, vai correr tudo bem. Não serve, né? Amigo que é desligado, né? Vamos em tal lugar? Vamos. Aí na hora não aparece. Então você tem que ter amigo por especialidade, né? Amigo para ir a médico, amigo para ir passear, amigo para ir à praia, amigo para estudar. Vai lá fazer sua listinha. Quando você estiver naquela necessidade, você liga, né? E tem amigo para alegrar também, né? Que são aqueles que têm essa coisa, né, extrovertida, né? É difícil de achar, mas tem uns por aí. E a alegria pode vir através da prece. Mas essa prece, ela tem que ter uma qualidade diferente daquela que a gente vive fazendo, né? Para que os problemas acabem, para que as dores cessem, para que tudo se resolva, para que não sei o quê. A prece, nesse caso, tem que ser específica, né? Onde eu posso encontrar alegria? E aí você faz um silênciozinho na sua tela mental e as respostas vão aparecer, né? Qual é o horário, amiga? Eu esqueço. Então, assim, essa prece ela tem que ser assim. Você põe a sua tristeza toda para fora. Fala por que você está triste. Olha, eu estou triste por isso, por isso, por isso, por isso. Inclusive, eu acho que não tem jeito. Eu acho que uma pessoa da minha situação só pode estar muito triste. Fala, até fazer um silêncio, né? É um momento de silêncio aonde você vai ouvir na sua consciência a proposta do seu amigo espiritual, de Deus, de Joana, dos mentores da casa. Não é importante identificar. O importante é saber se é uma boa ideia. Mesmo que você não queira, atende. Se não for uma coisa prejudicial, atende. Eu posso ouvir uma coisa prejudicial? Pode. Por quê? Porque a gente mal está começando a dominar o nosso próprio espaço psíquico. Imagina dominar todas as nossas conexões, muitas delas adoecidas, que a gente vem fazendo ao longo de tantas existências, né? Mas a assistência espiritual é mais poderosa. A presença de Deus é a mais poderosa de todas. Então, se você insistir, tiver o desejo sincero de se curar,
de melhorar, de encontrar um sentido existencial. Não existe saúde sem sentido existencial. Não existe. Quantas pessoas a gente pergunta, o que você vai estar fazendo daqui a um ano? Né? Fala assim, eu não sei nem se eu vou estar viva até lá. Grande coisa, ninguém sabe. Então, se ela está convidando a gente para ir à Terra Santa. Quanto é? Outubro do ano que vem. Eu vou... desse ano, Mesmo assim, não sei nem se eu vou estar viva até lá. Não sabe. Então, por que não sabe? Porque você ainda não tem maturidade emocional para ter essa informação. Então, o que você precisa? Você precisa se planejar e deixar essa questão de tempo para quem tem condição de administrar. Então, assim, essa ideia me encantou, essa ideia me motivou, essa ideia me pareceu interessante, posso fazer dessa ideia um projeto pessoal. A gente foi apresentado aí aos tantos projetos do Mãos Unidas. Essa coisa com criança me interessa, ou essa coisa com morador de rua me interessa. Eu vou ver o que eu posso fazer, como eu posso trabalhar nessa ou naquela coisa. Eu posso querer estudar, posso querer fazer uma faculdade, um ensino técnico, aprender a tocar um violão, posso querer aprender um idioma, posso querer mudar de onde eu moro para um lugar diferente. Nossa, eu posso tanta coisa. Não, mas agora eu não posso. Ninguém está falando de agora. Está se falando de projeto, de sentido. Porque quando você tem um projeto legal, quando você pensa nesse projeto, você muda o seu lugar de energia, de vibração, de pensamento e de saúde. Então, o projeto pessoal, o sentido existencial, ele não vai funcionar só quando você realizar. Ele começa a mudar a sua vida desde o momento em que você começou a sonhar, a planejar, a ver qual é o primeiro passo. Então, por exemplo, atletas, né? Atletas que têm um sonho de participar de uma Olimpíada, esse sonho começa a acontecer anos antes. Eles começam os treinos, a alimentação, os exercícios, a busca do treinador ideal, horas e horas, mas eles já estão com saúde desde o momento em que começam a pensar, porque não estão mais vivendo por viver. É interessante que pessoas que estão vivendo por viver, estão vivendo só porque ainda não morreram, têm tanto medo da morte. Você está vivendo por quê? É isso aí mesmo, porque ainda não morri. Então, a sala de espera da morte é uma sala bem confortável, né? Agora, eu dizia sempre que ela tinha televisão, que ela tinha pipoca, né, água gelada e tal. Agora eu digo, tem Wi-Fi, tem Netflix. E a pessoa fica ali, né? Então, se você tiver um projeto pessoal, a morte, quando abrir a porta e chamar o próximo, você não está lá, entendeu? Aonde você vai estar? Vou estar no projeto, vou estar estudando, vou estar trabalhando, vou estar conhecendo, vou estar explorando outras possibilidades. Então quer dizer que quem tem projeto não morre. Morre sem perceber. É muito diferente de quem fica esperando. Quem fica esperando fica mergulhado em tristeza. Quem fica vivendo nem percebe, né? E muitas vezes realmente esse momento é até prolongado ou retardado, porque se percebe que a pessoa encontrou um veio bem produtivo, né, para a sua existência. Mas não dá para fazer barganha, não, né? A gente conta no livro, o livro é método de autocura, tá? A casa fez um investimento aí, vamos colaborar. No livro a gente conta alguns casos de uma pessoa, por exemplo, um residente lá do INCA. A gente foi levar esse trabalho lá no INCA, num momento lá, e
ele veio conversar conosco, contou vários casos interessantes, entre esses o de uma senhora que trabalhava na casa do chefe do serviço, do setor. E ela não tinha família, ela trabalhou nessa casa a vida inteira e ela estava com um câncer, segundo o patrão, terminal, e não tinha como trabalhar e também não tinha para onde mandar, internou ela no INCA. E ele era residente, ele acordava muito de noite, acordava ele muitas vezes, e ele, quando ele acordava e ia na enfermaria, a senhora estava sempre lá, ajudando um, ajudando o outro, ajudando a enfermeira, isso aqui lá, ficou, nada de morrer. E o patrão pegou câncer, internou e morreu, e ela ficou lá. Ficou lá até hoje, não, uma hora, né? Mas então o que acontece? É uma energia diferente, né? Joana de Ângeles também cita o Viktor Frankl, né, que escreveu o Psicólogo no Campo de Concentração, ele mesmo prisioneiro, né? Joana cita, Divaldo cita muito também, e ele criou a psicologia do sentido. Então, a sua vida tem que ter um sentido para que você tenha saúde. Quando a sua vida tem um sentido, você vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, mas vai começando a perceber que são momentos. Não precisa fazer contrato de identidade com a tristeza, né? Então, assim, nesse minutinho final, ela fala, na tristeza, cultivando a tristeza, a gente se torna vítima de si mesmo. Né? Muito sério isso. Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Olha como é que ela é assim, sabe? Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Então, eu posso garantir, não por mim, quem sou eu, né? Posso garantir que qualquer pessoa que está hoje aqui nesse salão, que está em casa e que está triste, muito triste, pode sair desse lugar. Por que eu posso dizer isso? Porque Joana está dizendo. Eu já tenho alguma experiência para não duvidar mais de Joana. O que ela falou é isso mesmo. Em caso contrário, és responsável por ela, assim te comprazendo, o que é séria enfermidade. Então, se nós estamos na tristeza e podemos sair e não saímos, tudo que advir dessa tristeza cultivada, permitida, acolhida, será nossa responsabilidade. E a gente não quer mais isso, né? Então vamos praticar essa autoterapia que é possível, é para já, é o trabalho do momento, e toda a obra de Joana de Ângeles nos dá esse fortalecimento. Obrigado, queridos, pelo carinho.